Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal, que é muito importante para este projeto de liberdade e cultura. Começamos por falar em Portugal e falar deste imposto que o Governo pretende lançar sobre os lucros excessivos da grande distribuição, quer no que toca à grande distribuição de combustíveis, quer no que toca à grande distribuição de bens alimentares e similares. Claro que agora todas as empresas que são objeto deste imposto reclamam, dizem que não têm lucros, que os lucros não são excessivos, que já tiveram prejuízos e que, portanto, não devem pagar absolutamente nada. Claro que isto é a postura habitual do capitalismo. Quando há lucros, os lucros são para as empresas. Quando há prejuízos, os prejuízos são para repartir pela sociedade. O caso da grande distribuição de produtos alimentares e similares, nomeadamente de modelo Continente, de Pingo Doce e similares, eles têm tido lucros absolutamente escandalosos. E os lucros são absolutamente escandalosos e até imorais no momento em que as pessoas, sobretudo as classes mais baixas, têm dificuldade em se alimentar. Neste momento já não estão a pagar rendas porque não conseguem pagar as rendas das casas e, simultaneamente, pagar a sua alimentação. E aquilo que está a suceder é que os produtos alimentares e similares estão a ter aumentos de 30%, 40%, até 60% ou mais. Isto sem que os produtores recebam mais ou recebam algo de proporcional a estes aumentos. Isto é, oportunisticamente, a grande distribuição tem arrecadado dinheiro, não pagando aos fornecedores mais do que pagava anteriormente, mas cobrando aos consumidores muito mais do que cobrava anteriormente. E mesmo assim, e recebendo de imediato e pagando a longo prazo, a grande distribuição, que tem lucros absolutamente extraordinários neste momento, está a queixar-se e a recusar contribuir para o mínimo de redistribuição do rendimento que este imposto vai permitir. É algo que é de esperar do capitalismo nesta fase em que os lucros são para as grandes empresas e os prejuízos são a socializar, como sucede na banca, na TAP e em outras grandes empresas de distribuição. Iremos falar agora da visita à China do chanceler alemão Olaf Scholz. Era, de certo modo, inesperada esta visita. Mas a verdade é que quer a Alemanha, quer a China têm muitos interesses em comum. Não nos devemos esquecer, em primeiro lugar, que a China adquiriu recentemente o grande porto de Hamburgo, um dos maiores portos internacionais. A China está a estender a chamada Rota da Seda, nova Rota da Seda, nomeadamente
centralizando grande parte da sua estratégia comercial na aquisição de grandes portos em todo o mundo, em particular no Mediterrâneo, e está-se a estender agora para o Atlântico. No Mediterrâneo, a China já tem o porto de Haifa, já tem o porto do Pireu, já tem o porto de Vado Ligure na Itália, ali muito próximo, na Ligúria, muito próximo já da França, um dos portos mais tecnologicamente avançados do mundo, com ligações a todo o resto da Europa, o que permitirá precisamente que as mercadorias vindas da China através do caminho de ferro que a China projeta construir até à Itália sejam distribuídas pela Europa Central. Tem também já uma participação grande no terminal de contentores de Sines, em Portugal, um porto estratégico. Adquiriu o porto de Hamburgo e, pelos vistos, pretende inclusivamente adquirir posições nos próprios Açores. Ora, isto demonstra até que ponto a China tem uma visão estratégica do mundo. E não está interessada que a guerra na Ucrânia se prolongue por muito tempo, porque isso vai dificultar o avanço da chamada Rota da Seda, na qual a China está altamente interessada. Por sua vez, a Alemanha também está interessada em que o conflito ucraniano termine, e a China pode pressionar a Rússia para terminar esse conflito, porque a Alemanha é o principal prejudicado com o conflito na Ucrânia. Repare-se que, ao contrário do que previa o Fundo Monetário Internacional, a Rússia não tem uma baixa do produto interno bruto de 8,4%, mas apenas de 3,4% durante este ano de 2022. Pelo contrário, a Alemanha está-se a afundar economicamente, está a ter problemas gravíssimos de aumento de custos de produção e até de interrupção na produção. Portanto, há uma coligação de interesses entre a China e a Alemanha que ditam esta deslocação de Scholz à China. Ora, a China demonstra com isto o seu papel de liderança mundial. E, enquanto isso sucede, aquilo que acontece no chamado mundo ocidental, nos Estados Unidos e agora em Israel, em que o partido Likud de Benjamin Netanyahu venceu as eleições, mas em que a extrema-direita religiosa e xenófoba teve um aumento substancial da votação e vai condicionar o governo de Benjamin Netanyahu de uma forma muito importante para o futuro de Israel. Essa direita, dirigida pelo racista Ben-Gvir, propugna a expulsão dos palestinianos que não aceitem o domínio do Estado de Israel sobre a totalidade da Palestina. Não só pretende o aumento do número de colonatos, o seu alargamento, mas pretende também que nos transportes públicos, nas universidades, nos hospitais, haja uma segregação entre judeus e palestinianos. É este tipo de indivíduos que tomou conta de Israel, que pretende inclusivamente tornar Israel, que neste momento, constitucionalmente, é um Estado laico, pretende transformá-lo num Estado religioso. O chamado Partido Nacionalista Judaico de Ben-Gvir
é algo que merece a atenção e a preocupação de quem preza a liberdade. Na realidade, foi o antecedente deste partido, um grupo terrorista intitulado EIAL, que esteve na origem do assassinato do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, em 1995. Além de pretender transformar Israel num Estado religioso, pretende também enverdar pela via terrorista e segregacionista. E isto é algo que está relacionado também com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, num inquérito levado a cabo pela Universidade do Maryland, cerca de 60% dos republicanos declararam que pretendem que os Estados Unidos se transformem numa nação cristã. Isto é, com que os Estados Unidos deixem de ser um país laico para ser um país constitucionalmente religioso de confissão cristã. Ora, aquilo que nós percebemos é que as religiões, no fundo, são o refúgio dos desesperados. E isso está a suceder em Israel, está a suceder nos Estados Unidos e noutras partes do mundo. Nações que não conseguem encontrar a senda da liberdade e do progresso, a senda da convivência e do diálogo, como é o caso da extrema-direita do Partido Republicano e da extrema-direita israelita, essas nações enveredam pelo confessionalismo religioso como tábua de salvação. No fundo, isso é apenas um indício de decadência. Como é um indício de decadência, o fervor religioso, o histerismo religioso do Brasil de Bolsonaro. Aquilo que nós vemos agora nas redes sociais é a histeria, o fanatismo e tudo isso levado até ao ridículo por parte dos apoiantes de Bolsonaro. Eles querem também, pelos vistos, transformar o Brasil num país, como eles dizem, cristão. Isso é também um sinal de decadência civilizacional. Felizmente, o Brasil não percorreu esse caminho. O Brasil votou em Lula, votou na liberdade, votou no progresso, votou no saber e certamente que é isso que, com muitas dificuldades, irá transformar o Brasil naquele país que os brasileiros e todo o mundo, no fundo, todo o mundo ambiciona. Eu digo todo o mundo, inclusivamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América e Biden e Obama foram os grandes responsáveis pelo golpe que destituiu Dilma Rousseff e pelo processo que levou Lula à prisão e transformou Lula num preso político. Viram que, afinal de contas, Biden viu que, afinal de contas, isso foi um grave erro por parte dos Estados Unidos, que levou um indivíduo como Bolsonaro ao poder, um amigo de Trump. E estão a corrigir esse erro. E o sinal de que esse erro ia ser corrigido foi a deslocação de Victoria Nuland em abril deste ano ao Brasil. Victoria Nuland, que foi a grande articuladora em vários países de golpes de Estado, nomeadamente o golpe de Estado na Ucrânia em 2014,
que acabou por levar Poroshenko e depois Zelensky ao poder, Victoria Nuland, em abril deste ano, deslocou-se ao Brasil e disse uma coisa muito importante para o Brasil. É que o sistema eleitoral brasileiro era totalmente viável e que os resultados das eleições tinham de ser acatados. E, por outro lado, recusou-se ter um encontro com Bolsonaro. A partir daí estava claramente traçado o destino de Bolsonaro. Ele tentou utilizar o aparelho de Estado em seu proveito. Fez tudo aquilo que lhe era possível para defraudar as eleições, utilizando a Polícia Rodoviária Federal, dirigida por um criminoso, para impedir que os eleitores do Nordeste votassem. Lançou rios de dinheiro até esvaziar os cofres públicos para conseguir a sua vitória. Mesmo assim, mesmo através do crime das polícias, mesmo através do lançar rios de dinheiro esvaziando os cofres públicos, ele perdeu. E agora parece que não lhe resta outra alternativa que, ao que parece, já está a ser discutida nos corredores do Palácio do Planalto, senão a saída à maneira de Alberto Fujimori, a fuga no avião presidencial no último período do seu mandato, porque ele sabe que a fraude e todos os crimes que ele e o seu governo praticaram irão ser investigados e irão ser sujeitos à ação da justiça. E certamente que Bolsonaro iria para a prisão, como sucedeu a Alberto Fujimori, ou como podia suceder a Alberto Fujimori, que só não foi para a prisão porque fugiu do seu país, do Peru. O futuro do Brasil, certamente que já não contará muito com Bolsonaro. Ele já está a procurar a sucessão de um filho. Simplesmente, dentro da extrema-direita, o seu vice Mourão está a procurar um novo espaço. A extrema-direita brasileira está a dividir-se e certamente que isso facilitará, de algum modo, a tarefa de Lula. Até porque Lula está a ser recebido de braços abertos a nível mundial, desde a China aos Estados Unidos da América, à Índia e a Portugal. E a prova de que o sistema financeiro, os grandes investidores mundiais apostam muito no governo de Lula é o aumento da cotação do real face ao dólar e a outras moedas, nomeadamente ao euro. Lula aparece a nível mundial como uma garantia de esperança e de futuro para o Brasil. Mas a esperança, atenção, não deve apenas existir. A esperança faz-se, constrói-se em cada dia. E esperamos que o governo de Lula construa diariamente essa esperança, removendo todos os obstáculos do percurso que ele irá ter de levar a cabo. No que toca ao futuro do governo do Brasil, parece que vai incluir Simone Tebet. Pessoalmente, entendo que será um erro incluir Simone Tebet. Simone Tebet devia estar numa oposição civilizada ao governo de Lula para que ela agregue a seu lado um grande número de votantes em Bolsonaro, que não são bolsonaristas, que não são fanáticos, que foram, no fundo, manipulados pelo fantasma de Lula ladrão, mas que
aceitam a liberdade, aceitam a democracia, e Simone Tebet poderia ser uma alternativa de liberdade e democracia a um governo de Lula que se deveria posicionar não excessivamente ao centro, ou até, de certo modo, a um centro-direita, mas que se deveria posicionar a um centro-esquerda e que tivesse em Simone Tebet, que revelou inteligência e que revelou apego à democracia e à liberdade, tivesse em Simone Tebet uma alternativa. Vamos a ver o que irá suceder no Brasil, mas desde já o Brasil de Lula é a grande esperança, não só para o Brasil, mas para o próprio mundo, porque a sua capacidade de liderança mundial irá certamente fazer-se sentir na paz que é essencial para um mundo de justiça e de progresso. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal da Rádio Transforma e apoiem com isso este projeto de liberdade e de cultura.